Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num material que propõe algo que parece simples assim na superfície, mas que é incrivelmente profundo. E desafiador, né? Muito. É sobre a diferença fundamental entre a gente simplesmente ler um texto e realmente examinar esse texto para encontrar os tesouros que estão ali escondidos. É uma premissa que já de cara nos convida a desacelerar, né? Exatamente. Não é sobre uma nova técnica de leitura rápida, nem um método para absorver mais informação. É o contrário disso, sim. E a base da nossa conversa é um devocional que parte de um versículo, para mim, muito poderoso do Salmo 119, que diz: "Abres meus olhos para que eu veja as coisas maravilhosas da tua lei." É sobre uma postura, sabe? Uma forma de se aproximar de um texto antigo com a expectativa genuína de que ele ainda tem algo novo, relevante e transformador para dizer hoje, pra gente, no meio da nossa rotina caótica. Perfeito. E essa é a nossa missão aqui hoje. Explorar como essa abordagem, essa leitura com outros olhos, pode virar uma ferramenta poderosa, não só para o conhecimento, mas para o autoconhecimento, para a transformação pessoal. E isso parece conversar muito com as buscas da juventude adulta, né? Quem está ali navegando as complexidades da vida, tentando achar propósito, autenticidade. Totalmente. Num mundo que grita por respostas prontas. Ok, então, vamos desvendar isso. Vamos lá. O ponto de partida que o material apresenta é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, bem radical. Eu também achei. A ideia é assim, que para a gente descobrir algo realmente novo, a gente precisa primeiro admitir que não sabe o suficiente. O que já é um desafio enorme. A fonte aponta um problema, que talvez seja universal. Muitas vezes a gente se aproxima de textos sagrados ou de qualquer conhecimento profundo com uma bagagem, sabe? Com conceitos pré-estabelecidos. Com aquela sensação de que, isso eu já sei, né? Já domino o assunto. Isso. E essa atitude, mesmo que seja inconsciente, ela funciona como uma barreira. Com certeza. Se eu chego num texto achando que já sei o que ele vai dizer, eu só vou achar o quê? Confirmação do que eu já penso. A porta para descoberta, para surpresa, fica fechada. Fechada. E o material conecta isso a um conceito que chama de coração ensinável. Ele até cita uma passagem de Hebreus para ilustrar a diferença entre o leite, que seria o básico, e o alimento sólido, que exige mais maturidade, mais discernimento. Mas ter esse coração ensinável é contraintuitivo, não é? Especialmente hoje para o jovem adulto. Muito. Na faculdade, no primeiro emprego, nas redes sociais. A gente é o tempo todo pressionado a ter uma opinião, a mostrar que sabe, a projetar confiança. Sim, a ter uma resposta na ponta da língua. Exato. Dizer eu não sei ou preciso olhar isso com mais calma pode parecer fraqueza? Você tocou no ponto central. É por isso que o material apresenta essa postura como um ato quase de rebeldia, sabe? Gostei disso. Numa cultura de performance em que o algoritmo preme a certeza, a assertividade, a vulnerabilidade de admitir a própria ignorância é uma quebra de padrão. Verdade. Se a gente conecta isso ao ambiente digital, onde todo mundo parece ser especialista em tudo, essa atitude se torna um ato de autenticidade radical. É a coragem de ser um aprendiz num mundo de supostos mestres. Nossa, coragem de ser um aprendiz é uma ótima definição. Sabe, enquanto você falava, me veio uma imagem. Qual? É quase como se a gente tratasse esses textos como uma cidade turística, que já conhecemos de cor. Boa analogia. A gente vai sempre nos mesmos pontos, tira as mesmas fotos, segue o mesmo roteiro que todo mundo. A gente fica preso na nossa rota familiar e a experiência fica repetitiva. É uma analogia perfeita. E essa rota familiar é confortável, né? Ela não exige esforço, não tem risco. Zero risco. O que o texto propõe é, então, abandonar o mapa turístico. É entrar nas ruas secundárias, se perder de propósito, conversar com os moradores locais, que nesse caso seria
meditar no texto sem pressa. E é nessa exploração que as joias estão escondidas. Exato. É ali que as verdadeiras joias da cidade ou do texto são encontradas. É um convite para a gente trocar o papel de turista pelo de explorador. E ser um explorador é inerentemente desconfortável, mas... Infinitamente mais recompensador. E o explorador não tem todas as respostas antes de começar a jornada. Esse é o ponto todo. A disposição para o desconhecido é a condição para a descoberta. Exatamente. Essa humildade inicial não é uma autodepreciação, mas sim uma abertura intelectual e espiritual. É reconhecer que o texto é maior do que a minha interpretação inicial sobre ele. É o que permite que a jornada realmente comece. Sem esse primeiro passo, a gente nem sai do lugar, só reforça onde a gente já está. Ok, então se o primeiro passo é adotar essa postura de explorador, de coração aberto, isso me leva a uma pergunta. Qual é o tesouro que a gente está procurando? O que tem no fim dessa jornada? Boa, porque o material é bem enfático. Ele diz que o objetivo não é simplesmente acumular mais informação. E essa é a grande virada de chave do argumento, né? Total. O objetivo não é o conhecimento intelectual, mas o que a fonte chama de revelação. Revelação. Isso. Não se trata de virar um especialista em fatos bíblicos, de ganhar um debate teológico ou de memorizar versículos. A ideia é ter uma iluminação, um ahá, sabe? Um momento caiu a ficha. Exato. Aquele momento em que a verdade do texto salta da página e se conecta com a sua realidade de um jeito que te transforma por dentro. Mas sabe, para alguém que talvez seja mais cético ou que tenha uma visão mais analítica, essa palavra revelação, especialmente quando o texto a conecta à iluminação do Espírito Santo, pode soar um pouco passiva, como se a pessoa tivesse que só sentar e esperar um raio de inspiração divina. Tem um papel ativo para nossa mente nisso? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta pelo que o texto sugere é que não é passividade, mas uma parceria. Uma parceria, é. O nosso papel ativo está justamente na postura que a gente discutiu antes, na busca, na meditação, no ato de reler, de fazer perguntas ao texto. A mente está totalmente engajada. Entendi. A diferença é a fonte do insight final. O conhecimento eu posso, entre aspas, conquistar com o meu intelecto. A revelação no contexto da fonte é algo que eu recebo como fruto desse engajamento. É sutil, mas muda tudo. Tira o peso da performance intelectual. Exato. E coloca a ênfase na receptividade. Faz sentido. Não é sobre decifrar um código, mas sobre se abrir para um diálogo com o texto. E o material tem uma frase sobre isso que é muito forte. Qual? Quando descobrimos a verdade, somos expostos à luz que expõe os intentos mais íntimos do nosso coração. É muito forte. Isso leva a conversa para um lugar bem mais pessoal, né? Com certeza. E aqui a gente vê que a busca não é só por uma verdade universal, abstrata, lá fora, mas por uma verdade que opera aqui dentro. Exatamente. A revelação nos revela a nós mesmos. O processo de descoberta sobre o texto é, ao mesmo tempo, um processo de autoexposição. Nossa! A luz que se busca para entender o mundo acaba iluminando os cantos que a gente prefere manter na sombra, dentro de nós. Isso é um pouco assustador, não é? Porque muitas vezes a gente busca um texto sagrado por conforto, por direção, por respostas. Mas o que o material está dizendo é que, no processo, a gente vai encontrar um espelho. E se a gente não gostar da imagem que esse espelho reflete, como isso se conecta com a busca por identidade que é tão central para um jovem adulto? Acho que se conecta diretamente com a busca por uma autenticidade real, sabe? E não a autenticidade curada que a gente vê nas redes sociais. Ah, boa. A autenticidade do Instagram é sobre construir e apresentar a sua melhor versão. A autenticidade que o texto propõe é sobre encarar a sua versão real, com todas as contradições, medos, motivações confusas. É assustador. É assustador, sim. Mas é também o único caminho para uma transformação genuína. É o que o material chama de romper com a superficialidade religiosa, que se contenta com rituais e aparências sem tocar no núcleo de quem a gente é. Então a revelação não é só um momento de clareza intelectual. Não mesmo. É um encontro honesto consigo mesmo.
É o que transforma a espiritualidade de algo que se faz aos domingos para algo que se é todos os dias. Perfeitamente. É uma espiritualidade vivida, encarnada, que acontece nesse encontro íntimo e por vezes confrontador com a verdade. Certo. E isso nos leva a uma questão bem prática, né? Se esse é o objetivo, como a gente chega lá? Qual é o mapa do tesouro para esse explorador? E o material dá uma orientação bem direta sobre isso, começando com um alerta. Sim, um alerta importante. Ele adverte sobre o risco de a gente focar mais em obras que tratam das escrituras do que na própria escritura. Ou seja, passar mais tempo com comentários, estudos e pregações do que com o texto original, né? Exatamente. O que é uma armadilha muito fácil de cair na era da informação. A gente tem acesso a uma quantidade infinita de conteúdo sobre qualquer assunto. É mais fácil e rápido consumir um resumo ou uma análise do que engajar com a fonte primária. Muito mais. A analogia moderna que me ocorre é a de alguém que quer entender um filme clássico. Ok. A pessoa passa horas assistindo a vídeos de análise no YouTube, lendo críticas, participando de fóruns. Discussão sobre teorias de fãs. Isso. Mas nunca senta para, de fato, assistir ao filme, do começo ao fim, com atenção plena. As ferramentas são úteis, claro, as análises enriquecem, mas elas não podem jamais substituir a experiência direta pessoal com a obra. Corremos o risco de saber muito sobre o texto, Mas não conhecer o texto. e essa experiência direta, como a fonte aponta, não pode ser apressada. O texto é bem claro ao dizer que a revelação não é instantânea, é um desenvolvimento contínuo. O que bate de frente com toda a nossa cultura de gratificação instantânea. Totalmente. Do delivery em 15 minutos, da resposta do Google em meio segundo, a proposta aqui é outra. É um processo, uma jornada. Mas na prática isso é muito difícil. Nossa capacidade de atenção está sendo reconfigurada pelo scroll infinito dos feeds. Sim. Como que a gente desaprende esse hábito de consumo rápido para conseguir praticar essa leitura lenta e profunda? Acho que o segredo está na orientação prática que o material nos dá. Aprender a ler várias vezes o mesmo texto. A repetição. A repetição. Isso é o oposto do nosso comportamento digital padrão. É uma proposta de slow content espiritual, sabe? Slow content. Gostei. Em vez de ler 30 capítulos diferentes de forma superficial, a sugestão é ler o mesmo capítulo ou até o mesmo parágrafo várias vezes, ao longo de uma semana, por exemplo. É uma espécie de meditação sobre o texto. Exatamente. É uma disciplina quase como um treino para o cérebro. Na primeira leitura, a gente pega a ideia geral. Certo. Na segunda, um detalhe que passou despercebido. Na terceira, talvez a gente faça uma conexão com uma conversa que teve ontem, ou com uma ansiedade sobre o futuro. O texto começa a respirar, a dialogar com a vida real. Ele ganha vida. Ganha. Não é sobre acumular mais conhecimento, mas sobre permitir que aquele pequeno trecho de conhecimento crie raízes profundas. Isso faz muito sentido. E para quem está numa fase da vida cheia de mudanças, né? Fim da faculdade, início de carreira, novos relacionamentos, talvez morar em outra cidade, ter uma prática como essa pode funcionar como uma âncora. Algo que permanece constante no meio da instabilidade. Sem dúvida. É um relacionamento que se constrói com o texto, não uma transação de informação. Boa. E como qualquer relacionamento significativo, exige tempo, paciência, repetição e, voltando ao nosso ponto inicial, um coração que está continuamente disposto a ser ensinado. Tudo se conecta. O objetivo final, como o texto menciona ao citar o exemplo de Jesus, é que essa leitura não fique na página, que ela transborde para a vida, influenciando como a gente pensa, age e se relaciona. Certo. Ufa, foi uma conversa densa. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar isso aqui. Vamos lá. A verdadeira exploração de textos sagrados, a busca por tesouros, começa com uma postura de humildade. Com o coração aberto, ensinável, disposto a dizer eu não sei o suficiente. Que é um ato de rebeldia na nossa cultura da certeza. Perfeito. Em segundo lugar, o objetivo dessa jornada não é o mero acúmulo de informação intelectual. É a busca por revelação. Uma iluminação que não só nos mostra a verdade no texto, mas que crucialmente também nos revela nós mesmos.
Funciona como um espelho. Um espelho que expõe nosso interior e nos impulsiona para uma transformação genuína, autêntica. E por fim, o caminho para isso não é um atalho, não é um hack. É um engajamento profundo, lento e repetido com a fonte original. É a prática de reler, de meditar, de resistir à tentação da superficialidade e do consumo rápido de conteúdo. Permitindo que o significado se aprofunde e se conecte com a nossa vida, ao longo do tempo. Isso, a fonte, no fim das contas, nos desafia a buscar uma verdade que, ao ser descoberta, também nos desvenda. Ela nos convida a uma jornada que é, ao mesmo tempo, intelectual, espiritual e profundamente pessoal. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Exato. Uma reflexão inspirada nas próprias perguntas do material, para quem nos ouve continuar a ponderar. E qual seria essa reflexão? Nesse processo de pedir para que os olhos se abram e vejam as maravilhas em um texto, nesse movimento de buscar uma luz que, inevitavelmente, vai funcionar como um espelho. Sim, a pergunta que fica é: qual é a verdade sobre nós mesmos que talvez tenhamos mais receio de enxergar?